Bom dia, os irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical desta manhã. Vamos orar pedindo para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e que a palavra estudada faça morada nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de estarmos unidos a Ti em espírito, Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor, abençoe a cada participante deste culto, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada lar representado. Que o Senhor esteja atento às nossas orações, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua misericórdia a cada dia para conosco, Senhor. E te pedimos que o Senhor continue presente em nossas vidas, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que hoje seja dia de mudança, de transformação de vida e de atitude, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos ler Romanos, capítulo 10, de 9 a 11. Romanos, capítulo 10, de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém. Seja um como
Vamos orar, momento de intercessão, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de conhecidos nossos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de falar contigo, ó Deus, através da oração, Senhor. Meu Deus, que nós possamos não apenas falar, mas ouvir também as tuas respostas, Senhor. Ouvir a orientação do teu Santo Espírito para as nossas vidas. Ver o direcionamento, Senhor, que é dado e o qual muitas vezes nós temos nos desviado deles, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fale ao coração através da mensagem, através da leitura da tua palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja atendendo às nossas orações conforme a tua santa, perfeita e soberana vontade, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Te pedimos pela Ana Carolina, Senhor, esteja restaurando aquela saúde, fazendo um milagre na vida dela, Senhor, que ela possa se recuperar, esteja orientando, ó Deus, os médicos ali que estão acompanhando, que estão dando assistência, Senhor. Também te pedimos pela Juliana, mãe dela, Senhor, que ela possa, Senhor, ter a paz no coração, Senhor, a confiança em Ti, para que ela não seja abalada, Senhor, por tudo que vem acontecendo, Senhor. Esteja também com o Flávio, com o Pedro, com a Amanda, com todos eles, Senhor. Meu Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ao Léo, Senhor, filho da Dona Antônia, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele, Senhor. Te pedimos também que o Senhor esteja restaurando a saúde do Carlos Alexandre, Senhor, do irmão Levi, da irmã Sandra, da irmã Lucineide, Senhor, todos aqueles que têm passado por momentos difíceis, Senhor. Continua a recuperação na saúde da irmã Áurea. Nós te louvamos, ó Deus, porque ela tem sido vaso precioso, vindo de Ti, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor restaure, para que ela possa voltar às suas atividades, Senhor, com a mesma alegria, com a mesma disposição. Pedimos, ó Deus, nesses tempos difíceis de desemprego, Senhor, de poucos salários, Senhor, de muitas dívidas, que nós possamos, meu Deus, termos as misericórdias do Senhor e saber conduzir as nossas vidas, esteja abrindo portas de emprego para aqueles que têm, Senhor, passado por momentos difíceis, momentos financeiros, Senhor, em que está faltando dinheiro para o sustento, Senhor. Coloque a tua mão poderosa e usa também o teu povo para ajudar os necessitados.
Esteja abençoando os nossos irmãos que estão viajando, aqueles que estão a passeio, aqueles que estão a trabalho, Senhor. Proteja, cuida de cada um deles, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a vida do pastor, da sua família, Senhor, trazendo-os em paz, Senhor, desta viagem, desse passeio, Senhor, e que possa voltar renovado, Senhor, revigorado, para cumprir com o propósito que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Esteja abençoando a cada participante deste culto, cada um nas suas dificuldades, nas suas aflições, Senhor, nos seus agradecimentos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Nós te pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos, suas vidas são exemplos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Ouçam todos que nos seguem, ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz, e o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, ver em nossa vida intensa como a luz, e no nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus
Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 8, de 26 a 40, é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Atos 8, 26 a 40, diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe não foi apenas um diácono, não foi apenas alguém escolhido para servir as viúvas, para servir os órfãos, para servir os necessitados, mas também foi um obreiro obediente a Deus, foi um pregador que cuidava muito do seu ministério pessoal. E assim como nós já vimos que Jesus não dava atenção apenas para a multidão, mas se importava também com cada alma perdida, Filipe também era assim. Como discípulo do Senhor, ele entendia a vontade de Deus, que Deus tinha o propósito de cuidar de cada pessoa individualmente. Então, o anjo poderia ter dito a esse oficial etíope como encontrar a salvação, mas Deus não comissionou anjos para essa missão. Ele comissionou o seu povo, ele comissionou a igreja do Senhor. E ele nos deu esse privilégio de participarmos da sua obra. Os anjos nunca experimentaram pessoalmente a graça de Deus, por isso eles não podem dar testemunho do que significa ser salvo, mas nós podemos dar testemunho da nossa salvação, da transformação que nós tivemos na nossa vida. Certa vez, Moody perguntou a um homem sobre a sua alma: como está a sua alma? Esse homem foi bem direto na sua resposta. Ele falou: não é da sua conta. Claro que é da minha conta, disse Moody. O homem, sem hesitar, falou: então você só pode ser Moody. Moody era conhecido por evangelizar, por não perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E esse homem reconheceu quem era pela atitude que Moody teve de falar: claro que é da minha conta a sua alma, claro que eu estou preocupado com a sua alma. Todo cristão é incumbido de compartilhar o evangelho com os outros e de fazer isso sem medo, sem precisar se desculpar. A experiência de Filipe deve servir de estímulos para nós em nosso testemunho pessoal, quando nós vamos testemunhar do Senhor. E com ele nós aprendemos 3 lições importantes nesta manhã. A primeira lição é que Deus nos direciona para onde Ele deseja, ou para a pessoa que Ele deseja que a obra seja realizada. Deus dirigiu Filipe até a pessoa certa
na hora certa. É pouco provável que nós vamos ver anjos nos instruindo para onde devemos ir, mas nós podemos estar certos que a orientação vinda do Espírito, ela virá e em nosso testemunho será eficaz, porque o Espírito nos conduzirá às pessoas certas. Se estivermos andando em Espírito e orando, Ele nos dará a oportunidade e Deus nos vai direcionar no caminho necessário. Certa vez, um pastor refletindo sobre o seu chamado para o ministério, ele desejava fazer uma visita a uma mulher que frequentava a igreja, mas não era uma cristã declarada, não tinha confessado a sua fé. A primeira reação dele ao dizer para si mesmo era que seria inútil visitar aquela mulher naquele horário. Era fim de tarde, provavelmente ela estaria preparando a janta para sua família, então que não daria muita atenção para ele. Mas mesmo assim ele pegou e foi. Ele foi e descobriu que durante todo aquele dia, aquela mulher havia sentido claramente o peso do pecado. Desde a hora que ela acordou, ela sentia-se incomodada pelos pecados que vinha cometendo. Tanto que em poucos minutos de conversa, aquela mulher recebeu a Cristo como Jesus e Salvador da sua vida. Como esse pastor ficou feliz de entender e obedecer à direção do Espírito Santo. Não era a vontade dele de ir. Ele tinha a ideia de que não seria bem recebido, de que não teria a atenção necessária, mas o Espírito Santo que ordenou que ele fosse, e aí aconteceu dessa mulher ter a vida transformada. Esse oficial da corte, ele não era da região que nós conhecemos hoje como Etiópia, mas sim de Núbia, que fica ao sul do Egito. Uma vez que o eunuco, ele era eunuco, ele não poderia ser prosélito. Deuteronômio 23:1, aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado um membro viril, não entrará na congregação, mas recebeu permissão de se tornar um convertido. E a vida dele, ele levava tão importante a vida espiritual que ele viajou mais de 300 quilômetros para adorar a Deus em Jerusalém, mas ainda assim ele não estava satisfeito. A gente vê tantas pessoas aí se dirigindo a outras cidades, vão a pé ou fazem percurso de joelhos, mas ele viu que andar essa distância toda para adorar não era o suficiente, ele não estava satisfeito. Interessante que esse etíope representa muitas pessoas religiosas nos dias de hoje, pessoas que leem as escrituras, que buscam a verdade, mas que ainda não creram em Jesus Cristo como Salvador, não entenderam a palavra do Senhor. São pessoas sinceras, mas que estão perdidas e precisam de alguém que mostre a elas o caminho. Nós vimos isso nos estudos anteriores quando falamos de Saulo. Como Saulo, ele era preocupado com a religiosidade, preocupado em adorar a Deus, mas não tinha encontrado com Jesus e estava perdido. Então, Deus nos direciona para as pessoas que necessitam da salvação, para as pessoas que Ele deseja. E a segunda lição que nós temos: Deus prepara o coração da pessoa a quem somos direcionados. Deus prepara o terreno. Ao se aproximar do carro, Filipe ouviu o homem lendo a passagem do profeta Isaías. Naquele tempo as pessoas costumavam ler em alta voz, como se estivesse estudando, como se estivesse memorizando. Então ele ouviu ali, Deus já havia preparado o coração daquele homem para receber o testemunho de Filipe. Se nós obedecermos, irmãos, a direção de Deus, nós podemos estar certos que Ele irá diante de nós, preparando o caminho para o nosso testemunho. E foi isso que Ele fez com Filipe. Estava preparando o caminho. O etíope estava lendo o Isaías 53, a passagem sobre o servo sofredor. Esse texto ele descreve Jesus no seu nascimento, a sua vida, a sua morte gloriosa e também a sua ressurreição vitoriosa. O etíope concentrou no texto 7 e 8, nos versos 7 e 8, que descreve Jesus como sacrifício voluntário pelos pecadores, a ponto de perder seus direitos em favor de cada um de nós. Enquanto ele ouvia
a explicação de Filipe. O etíope começou a entender o Evangelho. O Espírito Santo foi conduzindo ele ao entendimento, levando ele à sabedoria do que ele precisava realmente entender. O Espírito Santo de Deus abriu a sua mente para receber a salvação. Não basta apenas ao perdido querer a salvação, ele precisa entender o plano de Deus na vida dele. Ele precisa entender o que é a salvação, o porquê que ele necessita da salvação. É o coração que compreende a palavra e esta, por fim, ela dá frutos. Mateus 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O conceito aqui sobre o sacrifício de Jesus, sacrifício que é chamado de sacrifício vicário, ele pode ser encontrado ao longo da Bíblia como tipos, ou seja, como exemplos, como paralelos do que Jesus fez. Adão e Eva tiveram vestes confeccionadas por animais mortos pelo Senhor. Deus também proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Na Páscoa, os cordeiros inocentes morriam no lugar do povo de Israel, e todo o sistema religioso judaico tinha como base o derramamento de sangue. E Jesus Cristo cumpriu todos esses tipos e também as profecias do Antigo Testamento. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. O etíope, ele creu em Jesus Cristo, ele nasceu novamente. A sua experiência foi tão real que ele insistiu para que ele pudesse ser batizado, para que parasse ali naquele local para ele ser batizado. Não era uma pessoa que se escondia do que ele acreditava, do que ele cria, do que ele lutava. E ele foi e pediu para ser batizado, demonstrando assim publicamente a sua fé. Bem diferente de crentes que nós temos visto hoje nas igrejas. Crentes que andam parecendo que estão disfarçados, crentes que no mundo a gente vê eles em redes sociais, bastante descolados, como dizem, bastante assim para frente, mas na igreja são pessoas mais recatadas, pessoas tímidas, pessoas que não gostam de se expor muito, pessoas que muitas vezes se escondem quando há registro de imagens, porque sabem que muitas vezes podem ser colocados nas redes sociais, e aí não é por timidez, mas sim para não mostrar a fé que eles professam. Isso é triste. A palavra de Deus diz que quem se envergonhar na frente de meu Pai, Jesus também vai se envergonhar destes. Mas o etíope, ele era diferente, ele não se envergonhava na sua nova decisão. Ele fez questão de mostrar que ele havia morrido para o mundo e nascido para Jesus, nascido outra vez. Por isso ele foi batizado. Talvez Filipe tenha falado sobre o batismo, ou talvez ele tenha visto ali alguém sendo batizado em Jerusalém. Mas nós sabemos que os gentios eram batizados quando eles se tornavam prosélitos. E ao longo do livro de Atos, o batismo ele é uma parte importante do compromisso do cristão com Cristo e também um compromisso do seu testemunho com Cristo. No tempo da igreja primitiva, só os cristãos só eram batizados depois que eles testemunhavam claramente a fé em Cristo Jesus. Deus ele não preparou o coração do etíope para receber a Cristo, mas também para obedecer e ser batizado, testemunhando que ele havia morrido para o mundo, que ele havia nascido para Jesus. Então, por isso, Deus preparou o coração dele para esse momento tão sublime de receber Jesus como Salvador, de obedecer à ordenança de ser batizado. Então nós devemos entender, nós somos direcionados para as pessoas, para falar do amor de Jesus para essas pessoas. As pessoas têm o coração preparado pelo Espírito Santo para receber essa palavra e aí aceitar a Cristo e seguirem a sua jornada. E a terceira lição é que a nossa jornada não acaba aqui. Ela tem que ser contínua. Filipe foi levado pelo Espírito para ministrar em outro lugar, mas o tesoureiro ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Deus não permitiu
que Filipe prosseguisse o trabalho com ele, mas com certeza, como recém-convertido, ele teve a orientação de alguém para continuar a sua vida espiritual. O oficial era o eunuco, mas foi aceito por Deus. Filipe, depois, estava a cerca de 30 quilômetros de Gaza e viajou até Cesareia. Uma jornada de quase 100 quilômetros, aproximadamente 100 quilômetros. E assim como Pedro e João, ele foi pregando ao longo do caminho de casa. Ele foi pregando às pessoas que ele encontrava. Ele era um evangelista que entendia que não apenas no lugar que ele era direcionado, mas Deus tinha o propósito de usar a vida dele onde quer que ele estivesse. 20 anos depois, nós encontramos Filipe vivendo em Cesareia e ainda servindo a Deus como evangelista. Isso está lá em Atos 21:8, diz assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O evangelho não para. Temos que testemunhar a tempo e fora de tempo. Não apenas com palavras, mas principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso viver. Nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, amigos de faculdade, colegas de trabalho, até mesmo desconhecidos, estão perdidos esperando que nós levemos o evangelho a cada um deles. A gente não precisa esperar chegar dia de culto para levar essas pessoas à igreja. Nós podemos testemunhar do Senhor para essas vidas. Mateus 8:20 diz assim, em Mateus 8:20, Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha um lugar fixo, porque era necessário que Jesus anunciasse. Jesus não parava. E como discípulos do Senhor, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos estar preparados a todo instante para levar a mensagem do Senhor. Jesus não podia parar, ele tinha que cumprir a sua missão. Filipe não podia parar, tinha que cumprir a sua missão. Pedro e João, da mesma forma. Em outubro de 1857, Hudson Taylor começou seu ministério na China e levou o Sr. Ni a Cristo, a conhecer a Jesus. Esse homem, ele se encheu tanto de alegria e ele quis compartilhar a sua fé com os outros. Ele falou, não, eu tenho que compartilhar isso com toda a minha família, com todos que eu conheço. E um dia ele fez uma pergunta para Hudson Taylor. Ele perguntou assim, há quanto tempo o povo da Inglaterra sabe dessas boas novas? Taylor reconheceu que a Inglaterra tinha conhecimento do Evangelho há séculos. O Sr. Ni disse a ele, meu pai morreu buscando a verdade, por que vocês não vieram antes? Taylor não teve como responder essa dolorosa pergunta. Não soube responder por que não vieram antes. Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Até onde você compartilhou as boas novas? Quantas pessoas você já conheceu e que morreram sem a salvação, sem ouvir a verdade por sua culpa, por minha culpa? É nosso desafio não perdermos tempo. Tem pessoas buscando a verdade e nós ficamos calados. Pessoas como o Sr. Ni morrerão sem conhecer a Cristo, porque nós estamos achando que há um momento certo para evangelizar. Há um momento certo para testemunhar. Todo momento é momento de testemunhar. Nós nunca sabemos que tipo de terreno a semente cai. O Senhor sabe, por isso nós devemos lançar a semente. Essa é a nossa obrigação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender que nós temos que deixar de sermos omissos e levar a sério essa ordem do Senhor de obedecer, de levar o Evangelho, de sermos testemunha a toda criatura, receber e obedecer este chamado tão precioso de testemunhar o amor de Deus por cada um de nós. Então é tão precioso que nós devemos levar esse amor do Evangelho a toda criatura, com a orientação do Espírito Santo e em todo o tempo. E se você está participando deste culto e que não é crente e anda nessa busca pela verdade, que sente um grande vazio na sua vida, Deus nos direcionou até você nesse momento,
e preparou o seu coração para você receber a Ele, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A decisão agora é sua. Deus permitiu que Filipe se encontrasse num lugar deserto com o etíope. Então ele moveu os dois para lá, preparou o coração do etíope para que ele recebesse Jesus como Salvador. Agora procure entender qual a chance você teria de estar ouvindo o Evangelho nesse exato momento, de onde você está, Jesus te falando ao coração, o Espírito Santo te incomodando, porque você está buscando a verdade dele. Entenda que Deus permitiu que acontecesse uma pandemia, que a igreja estivesse fechada no domingo pela manhã, que nós estivéssemos fazendo uma transmissão online, que você teria aí na sua rede social, recebendo um culto onde fala do amor de Jesus, onde fala da necessidade de preencher esse vazio, onde fala da necessidade de como Deus usa as pessoas para levar o Evangelho até aqueles que Ele quer salvar. E esse é o momento. Deus permitiu que acontecesse uma pandemia para que nesse momento você ouvisse o Evangelho, você ouvisse falar de Jesus. Então se entregue a Jesus como o etíope fez. Abra o seu coração para o Evangelho, receba a palavra do Senhor no seu coração. Nós vimos aí que o etíope não teve o acompanhamento de Filipe, mas nós estamos aqui para te acompanhar, nós estamos aqui para te ajudar, para orar, para caminharmos juntos, para estudarmos a palavra de Deus junto, para que você também sinta essa alegria e para que você também compartilhe. Talvez você esteja falando, cadê? Por que até hoje ninguém me falou? Esse momento chegou. Hoje estamos falando de Cristo para você, falando da transformação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Então esse momento possa ser um momento de transformação na sua vida, possa ser um dia de mudança na sua vida e que Deus esteja abençoando a sua vida nesse propósito. A Igreja Batista está pronta para receber você nessa caminhada, então conte com a gente. Coloque aí no comentário, nos procure de alguma maneira para que a gente possa orar junto, para que a gente possa caminhar junto nessa nova jornada. Que nós possamos colocar a palavra de Deus nos nossos corações, que o Espírito Santo nos dê entendimento claro de como é importante seguirmos e obedecermos à vontade de Deus para onde Ele quer que nos envie, para entendermos que há corações sendo preparados para receber a mensagem. Então se a gente não se prepara, se a gente não testemunha, todo aquele preparo pode ser em vão. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Nós estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. Convidamos aos irmãos a participarem no culto hoje à noite, às 19 horas, presencialmente, na Igreja Batista Vida e Paz. Fica no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia, em frente à praça principal do bairro Hilda. Você está convidado. Quarta-feira, 19h30, também temos culto através do Facebook, também presencial. Somente no domingo pela manhã que nós temos a escola bíblica de maneira transmitida através do Facebook e através do YouTube. Nós temos as devocionais. A gente está para voltar o período normal, né, das 6 horas da manhã, devocional com a irmã Áurea, às 20 horas, devocional com a irmã Letícia. Por enquanto está sendo transmitido à tarde, algumas vezes pela manhã. Então esteja participando, esteja orando, colocando seus pedidos de oração, esteja interagindo conosco, compartilhando, para que aqueles familiares, para aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente tanto ama, para que elas possam assistir os cultos, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e assim terem as suas vidas transformadas e louvar a Deus. Imagina, numa época de pandemia, numa época de muitas pessoas morrendo, pessoas poderem falar que foram salvas porque estavam no período da pandemia, estavam em casa, ouvindo, participando de um culto e foram alcançadas pelo Espírito Santo. Garanto que esse ano de 2020, 2021 vai ser transformador para muitas pessoas e que possa ser transformador para nós como igreja. Que nós possamos continuarmos firmes no propósito de levar o Evangelho do Senhor
a toda criatura, levar o Evangelho do Senhor àquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Amém? Nós estamos recolhendo os itens da cesta básica. Se você não pôde doar ainda e já tem condições, procure o irmão Weber, procure a cada um de nós. Nós vamos direcionar todos os alimentos às pessoas que têm necessidades. Se você está passando por outros tipos de problemas também, a gente se coloca à disposição para poder te ajudar. Eu, Rodrigo, Pastor Baldomiro também, nós estamos à disposição para atendê-los espiritualmente, para ajudar a você ter vitória espiritual nesses dias tão difíceis. Que Deus abençoe o domingo de cada um de vocês.